Vejamos agora o segundo gráfico, que vai responder a seguinte pergunta: pacientes do sexo feminino têm mais ou menos readmissões do que pacientes do sexo masculino? Interessante a pergunta. Isso pode ser muito útil para ajudar os hospitais, clínicas a verificar se há alguma diferença grande de tratamento de acordo com o gênero do paciente. Vamos então responder a pergunta através de um gráfico. Eu já tenho aqui a conclusão para você da visualização número 2. Pacientes do sexo feminino têm número maior de readmissões. Vamos então construir um gráfico que valida exatamente essa análise. Eu vou executar o gráfico, depois eu volto e explico o código passo a passo. Executa. Vamos então interpretar o gráfico. Isso é importante. É o exercício que estamos fazendo, hein? Veja que eu tenho dois grupos aqui e os labels no eixo X. Sexo feminino e sexo masculino. No eixo Y, eu tenho o total de readmissões. A cor azul é de paciente não readmitido. A cor laranja é de paciente que sim, foi readmitido. Pronto, agora fica fácil interpretar o gráfico. Pacientes do sexo feminino tiveram um número maior de readmissões do que pacientes do sexo masculino. Pronto, isso é um fato, ok? Não estou aqui dizendo que há alguma razão para isso. Não, é um fato. Contra fatos não há argumentos, não é? Isso aqui está nos dados. Os dados dizem sexo feminino teve mais readmissão do que sexo masculino. Ponto final. Depois, se quiser, podemos fazer análises complementares para entender por quê. O objetivo do gráfico foi mostrar essa informação e aí está ela. Vamos agora ao código. Bom, aqui no código, eu vou fazer isso também ao longo dos próximos vídeos, eu vou trazendo diferentes formas de você organizar o gráfico, de você incluir a informação. Em geral, os alunos ficam desesperados com isso, não é? Porque eles me perguntam, por que você está fazendo isso? A resposta é super simples. Porque eu quero mostrar para você, porque eu quero ensinar para você. Porque eu quero mostrar que é possível de ser feito. É obrigatório? Claro que não. Pode-se fazer de maneira diferente? Claro que sim. Mas eu quero mostrar a cada gráfico diferentes alternativas, para que você leve o máximo de conhecimento para casa. Observe o que eu tenho aqui. Eu vou criar um count plot. O que é um count plot? É um plot que faz contagem. É basicamente isso. É um gráfico de barras. É só um nome bonitinho para gráfico de barras. E eu quero colocar sexo feminino e sexo masculino. Lembra de como está o gender lá no conjunto de dados? Sobe aqui um pouquinho. Cadê o gender? Deixa eu ver se está mostrando aqui. Aqui está. Veja que nós colocamos gender como 0 e 1. Não é isso? Fizemos a recodificação de variáveis. Perfeito. Eu poderia mostrar no gráfico 0 e 1? Poderia fazer isso aqui? Poderia. Isso poderia causar confusão para o tomador de decisão? Poderia também. O 0 e 1 é, na verdade, uma recodificação que você fez na variável para ajudar o seu processo de análise. É uma transformação técnica. O tomador de decisão não tem obrigação de saber o que é 0 e o que é 1, ok? Você tem que fazer o trabalho de tradutor, traduzir os dados e simplificar da forma que ajude o tomador de decisão a enxergar o gráfico e já obter a informação que precisa. Então, olha só o que estamos fazendo. Sem modificar os dados na base de dados, eu vou criar um list comprehension, ok? Para cada valor de x na coluna gender, ou seja, para cada linha dentro da coluna gender, eu vou retornar sexo feminino se o x é igual a 0, se não, sexo masculino. Eu vou colocar readmitted no who do countplot, que é basicamente para separar a cor, e vou indicar de onde vêm os dados. Eu poderia colocar em x puramente 0 ou 1, mas eu não quero colocar isso, porque eu quero, na verdade, ajudar o tomador de decisão a olhar para o gráfico e já enxergar o que é sexo feminino, o que é sexo masculino. Além disso, eu também vou configurar o tamanho da figura em polegadas. Aí você vai perguntar, porque muitos alunos perguntam, e por que você fez isso? Você já sabe a resposta, porque eu quero mostrar para você que é possível. Ah, eu não quero trabalhar em polegadas, eu vou trabalhar em centímetros. Tudo bem, pode trabalhar em centímetros. Na verdade, é só não colocar, inclusive, essa variável, porque já é o padrão em centímetros. Mas se você estiver entregando o resultado para uma audiência que vem dos Estados Unidos, na filial da sua empresa lá nos Estados Unidos, o pessoal dos Estados Unidos trabalha em polegada, não em centímetros. Não seria bom saber que é possível colocar também em polegadas? Interessante, não? Aí está. É isso que eu quero a cada gráfico, trazer para você algumas novidades, modificações, possibilidades. Quanto mais ferramentas você sabe, mais problemas
você será capaz de resolver. Eu então configuro a legenda. Veja que eu tenho exatamente paciente readmitido com os labels não e sim, aqui está. Eu então coloco o label do eixo Y, o título do gráfico e faço mais uma vez aquele loop com patch para poder colocar os totais em cada uma das barras. Isso aqui é muito útil quando você precisa entregar a informação de maneira um pouco mais precisa, não é? Se eu não coloco esse label de totais, eu vou ter que deixar o usuário que vai analisar o gráfico interpretar o eixo Y. Aí ele vai perguntar quanto é exatamente aquela barra azul do sexo feminino. Ah, mais ou menos acima de 20 mil. Essa interpretação se eu não coloco o label. O label já entrega a informação precisa para o tomador de decisão. Continuamos na próxima aula. Até lá.